Os leões pensaram ter encurralado sua presa, mas cometeram um erro fatal: subestimar o poder de uma mãe. Hoje o caçador se tornará a caça. E uma nova lenda de coragem será escrita com sangue. A vingança do búfalo do cabo, quando os leões falam na caçada. A savana africana na estação seca não é para os fracos de coração. Sob o sol escaldante que derrete o próprio tecido, a savana se apresenta como uma arena eterna, onde cada centímetro de terra está encharcado de suor e sangue. O ar está denso com o cheiro de grama seca e poeira, tão silencioso que se pode ouvir o próprio coração bater. Mas é um silêncio enganoso. No meio da grama alta, fantasmas dourados alaranjados operam uma máquina de matar perfeita. Os leões, mestres da emboscada, estão em estado de concentração máxima. Eles não se moveram, se fundiram à grama desbotada. Os músculos dos ombros das leoas se tensionavam a cada respiração suave, seus olhos âmbar fixos no alvo por um segundo sequer. Elas não caçavam com barulho. Caçavam com paciência implacável, aguardando a menor brecha na ordem natural. E então, o silêncio foi quebrado por um tremor vindo do chão. Do horizonte, a manada de búfalos do cabo surgiu como um exército escuro e blindado. Marchando para frente, centenas de cascos golpeavam a terra, criando uma sinfonia de força bruta, poeira vermelha subindo alto, obscurecendo até mesmo a luz do sol. Os búfalos do cabo, com chifres como marretas de aço, eram essencialmente uma fortaleza viva e móvel. Moviam-se em massa, uma estrutura defensiva que até os mais ousados temeriam. Mas a tragédia sempre semeia as sementes das menores coisas. Em meio à poeira rodopiante e aos grunhidos da manada, um jovem búfalo, exausto, perdeu o ritmo. Por um breve instante, tropeçou e ficou para trás. Foi tudo o que bastou.
Quando o jovem búfalo tropeçou, a ordem da savana foi instantaneamente interrompida, dando lugar a um plano de abate pré-programado, enraizado nos genes dos predadores de topo. Os leões não caçam por impulso. Cada passo que dão é um cálculo frio e preciso de distância e ângulo. Do alto de um monte, o leão alfa, um macho poderoso com uma juba escura, emitiu um sinal silencioso. Imediatamente, as 3 leoas mais experientes formaram uma pinça. Elas não avançaram em linha reta. A leoa usou a direção do vento para mascarar seu cheiro, serpenteando entre os arbustos à direita, bloqueando a rota de fuga do jovem búfalo de volta para a manada. Nesse momento, o jovem búfalo começou a perceber sua terrível solidão. Seus gritos pela mãe ecoaram perdidos em meio ao farfalhar da grama. Ela ficou ali parada, tremendo. Seus grandes olhos redondos cheios de medo ao ver as figuras douradas e alaranjadas se aproximando por todos os lados. As leoas estavam agora a menos de 10 metros de seu alvo, as patas traseiras afundando, concentrando todo o seu peso em preparação para um bote decisivo. No entanto, as leoas haviam subestimado a variável mais crucial nessa equação de sobrevivência. Uma búfala-mãe. Reconhecendo o instinto vacilante de seu filhote, a búfala-mãe não fugiu com a manada. Ela se virou repentinamente, uma virada pesada, mas decisiva, que levantou nuvens de poeira vermelha. Em vez de correr para salvar a própria vida, ela baixou seus enormes chifres, armas pesadas capazes de perfurar qualquer armadura, e se colocou firme entre seu filhote e os predadores. Naquele momento, uma cena rara se desenrolou na savana. Uma tensa zona de segurança se formou. De um lado, 3 assassinas rosnavam, prontas para um massacre. Do outro, uma mãe solitária. Porém com a força de uma fortaleza de ferro. Os leões haviam preparado uma caçada taticamente perfeita, mas não perceberam que estavam prestes a se deparar com uma muralha de amor materno. A caçada não era mais simplesmente sobre encontrar uma refeição. Havia se transformado em uma batalha de vontades entre aquele que buscava tirar uma vida e aquele disposto a sacrificar tudo para protegê-la. A batalha irrompeu em meio à poeira vermelha rodopiante.
A mãe búfala não esperou que seu oponente se aproximasse. Ela avançou, usando seus enormes chifres em forma de C para arremessar o inimigo para o ar. Cada passo da mãe búfala fazia o chão tremer. Seu instinto materno havia se ativado em um estado transcendental. A mãe búfala parecia ter olhos em todos os lugares. Ela balançava sua poderosa cauda e usava seu corpo maciço para arremessar o inimigo para longe. Seu ataque no ar possuía força suficiente para quebrar os ossos de qualquer um que ousasse se aventurar em seu alcance mortal. Há momentos em que os instintos maternos não questionam mais a sobrevivência. A mãe búfala sabia que dificilmente conseguiria lutar sozinha contra os leões famintos, mas não se importava. Ela só sabia que, enquanto permanecesse de pé, seu filhote teria fôlego. Ao verem a resiliência frenética da mãe, as leoas começaram a hesitar. Nunca tinham visto uma presa capaz de uma onda tão poderosa de instinto assassino. Essa proteção criou um efeito dominó surpreendente. Os búfalos machos da manada, que já haviam percorrido uma distância considerável, começaram a parar. Ouviram os rugidos de sua espécie. Viram a poeira vermelha subindo de onde a mãe e o filhote estavam. Uma mudança no pensamento da manada começou a ocorrer. O instinto materno de um indivíduo se tornou a faísca para uma revolta coletiva. O campo de batalha na pradaria mergulhou em um silêncio mortal. As 3 leoas se aproximaram, mas em vez de atacarem para acabar com ela como de costume, de repente pararam. Seus olhos âmbar, geralmente cheios de frieza, agora mostravam clara hesitação. A distância para o ataque era ideal, mas a muralha de fogo que a búfala-mãe havia erguido era incrivelmente sólida. Leões são predadores oportunistas. Precisam de absoluta confiança para entrar em combate. Mas, diante da determinação desesperada da búfala-mãe, essa confiança começou a ruir.
Nesse instante, um som ensurdecedor ecoou. Não era o rugido de leões, mas o rugido de dezenas de búfalos machos líderes retornando para resgatar ela. Toda a manada de búfalos do cabo não estava mais fugindo de uma presa. Eles haviam se transformado em um enorme exército blindado, avançando contra o inimigo. A cena era ao mesmo tempo heróica e brutal, com os filhotes protegidos, os papéis oficialmente invertidos. Os leões, antes predadores, agora enfrentavam uma avalanche negra de cascos e chifres afiados. A poeira vermelha rodopiante baixou, revelando uma visão inacreditável na savana. As leoas, antes o terror da savana, fugiam em meio ao caos. A ferocidade da búfala-mãe, combinada com a força coletiva da manada, criou uma pressão avassaladora que nenhum felino de grande porte poderia suportar. As leoas já não se importavam com a refeição. Seu único instinto era sobreviver aos chifres afiados que se precipitavam em sua direção como flechas. A savana estava calma ao final do dia. O pôr do sol de um roxo profundo pintava a grama seca com um tom brilhante, porém sombrio. A manada de búfalos do cabo havia restabelecido a ordem. O filhote estava a salvo. Aninhava-se junto às patas da mãe, buscando abrigo sob os enormes chifres agora manchados com a poeira da batalha. Os leões haviam desaparecido completamente na escuridão dos arbustos distantes, deixando a savana para aqueles que triunfaram através do amor e da união. Na vasta savana, os fortes nem sempre são os que ficam com o último pedaço. Às vezes, o preço da imprudência é a humilhação e a ruína. As pradarias da savana permaneciam as mesmas, ainda escaldantes e de um vermelho poeirento, mas o tempo havia semeado nova vida ali. O outrora frágil búfalo jovem, que quase sucumbira às garras do leão, transformara-se em um jovem macho com ombros fortes e chifres começando a curvar-se, afiados como duas espadas. Sua vida não se resumia mais a caminhar ao lado da mãe, mas a árduas jornadas em busca de água durante a estação seca. A velha mãe havia se retirado para a retaguarda da manada, cedendo sua liderança às gerações mais vigorosas.
Mas a lição de coragem e sacrifício daquela batalha ainda ardia intensamente nas veias do jovem búfalo. O verdadeiro desafio surgiu quando a manada entrou no território da Legião Malhada, uma poderosa aliança de hienas com mais de 30 indivíduos. Se os leões são os orgulhosos cavaleiros da noite, as hienas são os espectros implacáveis do caos. Elas não precisam de majestade. Eles precisam de carne e sangue a todo custo. As hienas possuem mandíbulas com uma mordida aterradora, as mais fortes entre os predadores terrestres, capazes de esmagar até os ossos mais duros como se fossem madeira seca. Seu método de caça não é uma morte limpa, mas uma tortura implacável. Essa matilha de animais pintados não ataca de frente para confrontar os chifres de aço. Em vez disso, eles espreitam, seguindo pacientemente por quilômetros, esperando o menor deslize para desferir mordidas e dilacerar a carne macia das patas traseiras ou do abdômen ataques covardes, porém eficazes. Eles cercam a matilha em um círculo calculado, não visando os mais fortes, mas usando sua astúcia para filtrar os indivíduos velhos e doentes. Os olhos âmbar opacos da matilha pintada fixam-se em uma figura que se debate na parte de trás do grupo. E seu alvo escolhido era a mãe do jovem búfalo, agora lenta pela idade e carregando as antigas cicatrizes de sua batalha com o leão anos atrás. Para as hienas, a velhice não era digna de respeito. Era apenas um sinal de um banquete fácil. Eles começaram a se alinhar, suas risadas ecoando pela savana como uma sinfonia da morte, anunciando o início da execução. A cena de anos atrás se repetiu, mas em posição inversa. A mãe estava cercada por mais de uma dúzia de hienas uivando terrivelmente. Enquanto os outros búfalos da manada hesitavam diante do cerco, o jovem búfalo não hesitou. Soltou um rugido retumbante, um som repleto do poder de um futuro líder. Avançou, não para fugir, mas para proteger.
Esta não era mais a proteção instintiva de um jovem búfalo por sua mãe, mas a proteção de um guerreiro por sua linhagem. Nesta batalha, o jovem búfalo empregou tudo o que sua mãe sempre fizera: resiliência, manobras defensivas e a capacidade de ler o inimigo. Eles se viraram formando um arco sólido, dissipando completamente as intenções de caça das hienas. Com a retirada das hienas, a savana retornou à sua tranquilidade habitual. A jornada do jovem búfalo, crescendo em terras ensanguentadas, não foi apenas uma jornada de sobrevivência física, mas também de crescimento espiritual. O legado da mãe não residia em seus chifres de aço, mas em seu espírito inabalável diante da morte. Ao surgirem os primeiros raios da aurora no horizonte, a manada de búfalos continuou sua majestosa jornada pela vasta floresta, liderada por uma líder que possuía o coração afetuoso de uma mãe e a vontade férrea de um rei sem coroa. Você acredita que os animais também possuem um amor materno sagrado como os humanos? Deixe um comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as histórias mais emocionantes sobre o mundo selvagem. Na savana áspera, onde os fortes sempre perseguem os fracos. Um confronto desigual está tomando forma. Quando garras e presas encontram a solidariedade, quem será o derrotado? Maasai Mara. A batalha feroz entre babuínos e leopardos. Na escaldante Maasai Mara, onde o perigo espreita em cada vento, em cada sombra de grama. Naquela terra árida, cada gota d'água e cada folha de grama se tornam um tesouro de vida. As acácias espinhosas e nuas, as migrações intermináveis, tudo gira no ciclo infinito da sobrevivência. O amanhecer rompe sobre a savana escaldante, o solo rachado brilha vermelho sob a luz forte do sol, cada vento seco carrega a poeira rodopiante. Ao longe, a manada de antílopes migra lentamente, enquanto sob as solitárias acácias espinhosas, a vida ainda luta para se agarrar.
Naquela paisagem agreste, uma sombra listrada desliza silenciosamente sobre a grama dourada, o leopardo, o predador solitário da savana. No mundo selvagem dos Maasai Mara, o leopardo surge como um predador misterioso e poderoso. Seu corpo esguio, porém robusto, atingindo quase 2 metros de comprimento, incluindo a cauda flexível, com um peso médio de 45 a mais de 70 kg, o torna um guerreiro com equilíbrio entre força e flexibilidade. Seu pelo dourado com manchas pretas arredondadas não só cria uma beleza cativante, como também atua como uma camuflagem perfeita, ajudando-o a desaparecer entre a grama seca e queimada pelo sol e a sombra das acácias espinhosas. Seus olhos dourados aguçados, músculos ondulantes sob o pelo e suas mandíbulas fortes com presas afiadas, tudo isso foi criado para acabar com sua presa em um piscar de olhos. Mais ágil do que qualquer outro grande felino, o leopardo pode subir em árvores como o vento, saltar até 6 metros e saltar mais de 3 metros em um único salto. Sua audição e olfato aguçados o tornam um mestre batedor no escuro. Ao contrário do leão barulhento ou do cão selvagem que caça em matilha, o leopardo escolhe um caminho solitário. Ele espreita em silêncio, caminhando rente ao chão, concentrando toda a sua paciência no momento único de que precisa para atacar sua presa. Uma vez vitorioso, ele rapidamente arrasta sua presa para os galhos altos das árvores, onde sozinho pode governar, longe dos olhares curiosos de hienas e leões. É a combinação de camuflagem, poder explosivo e estratégia de sobrevivência única que faz do leopardo o fantasma da savana, um assassino que vive pela paciência e um único golpe, que pode decidir entre a vida e a morte na natureza. Sob a copa nua das acácias, um bando de babuínos se reúne ruidosamente. O chamado alegre da matilha se mistura ao vento, o eco da vida na terra árida. A grama seca balançava suavemente ao vento e, sob o sol escaldante, o leopardo se aproximava silenciosamente. Pressionava o corpo contra o chão, cada passo leve como um sopro, seus olhos amarelos brilhantes nunca desviando o alvo. A distância diminuiu gradualmente. A atmosfera parecia densa, até o som das cigarras se tornou distante.
E então, a caça explodiu. Todo o bando de babuínos tremeu, seus uivos ecoaram pela savana. No momento fatídico, o leopardo derrubou sua presa, segurando o troféu firmemente em suas mandíbulas, comprovando a precisão fria do predador de topo. Sob o pôr do sol Masai Mara, a silhueta do leopardo desapareceu silenciosamente por trás da grama dourada. Ele vivia de paciência, poder explosivo e um instinto de caça implacavelmente preciso. O leopardo é o fantasma silencioso da savana, o símbolo eterno do ciclo da existência. Enquanto o leopardo escolhe o silêncio mortal e os ataques rápidos como um raio para sobreviver, na mesma terra, outro predador escreve uma história completamente diferente. O mais rápido da savana, o guepardo. Nas vastas planícies do Masai Mara, onde a terra vermelha se estende infinitamente, o guepardo agacha-se entre a grama baixa. Seus olhos aguçados fixam-se na manada de antílopes pastando às margens de um riacho seco. Cada músculo está tenso como a corda de um arco, sua respiração rápida está presa, aguardando o momento fatídico. Então, ele ataca. Os antílopes fogem em pânico, mas a distância se fecha em um instante. A chita salta, com as garras cravadas, ambas se enroscando na poeira. O barulho é silencioso e, quando a poeira baixa, sua presa jaz imóvel sob as mandíbulas do caçador mais rápido da savana. No mundo hostil da Masai Mara, onde a paciência ajuda os leopardos a sobreviver, a velocidade é a arma suprema que faz da chita aquela que rasga o espaço com a força do vento. À luz brilhante da Masai Mara, a chita aparece com um corpo esguio, pernas longas e finas, mas com uma força extraordinária. Pesando em média apenas 35 a 60 kg, é mais leve do que a maioria dos grandes felinos, mas é essa elegância que a torna uma máquina de velocidade. Com sua pelagem amarelo clara coberta por minúsculos pontos pretos, ela se mistura perfeitamente à grama seca.
Duas listras pretas vão do canto dos olhos até a borda da boca, uma marca distintiva que o ajuda a reduzir o brilho e aumentar a precisão ao atacar sob o sol escaldante. Ao contrário de predadores pesados, as chitas contam com velocidade explosiva e agilidade em cada curva. Mas essa velocidade dura apenas algumas centenas de metros, tornando cada caçada uma aposta, seja um sucesso brilhante ou a exaustão e as mãos vazias. Embora sejam os corredores mais rápidos da savana, as chitas ainda são frágeis. Hienas, leões ou até mesmo abutres podem roubar seus despojos, e grandes predadores estão sempre à espreita para a oportunidade de matar seus filhotes. Portanto, as chitas frequentemente optam por caçar rapidamente, comer rapidamente e recuar, deixando para trás apenas poeira flutuando no vento quente. No meio das planícies de Masai Mara, as chitas não são apenas grandes felinos, elas são a personificação da velocidade e da fragilidade, mas também o orgulho da natureza selvagem. Após as caçadas sangrentas e empoeiradas, a Masai Mara revela uma face diferente. Quando a rara chuva cai, esta terra árida se transforma repentinamente em um palco de beleza frágil. Os lagos salgados secos se iluminam repentinamente com a aparição de centenas de milhares de flamingos. Corpos esguios, com mais de 1 metro de altura, pescoços longos e graciosos, pernas finas como postes que marcam o ritmo na superfície da água. As penas rosa e brancas brilham à luz do sol, as asas, quando abertas, revelam manchas contrastantes de vermelho e preto brilhantes, criando uma dança hipnotizante cada vez que o bando levanta voo. Os flamingos se reúnem em bandos enormes, às vezes chegando a centenas de milhares de indivíduos. Eles usam seus bicos curvos característicos para filtrar algas, crustáceos e plâncton nas águas rasas, a fonte de alimento que determina sua cor rosa característica. A época de reprodução também começa nesses lagos salgados. Pares de pássaros se unem e constroem ninhos em forma de pirâmide de lama seca logo acima do solo, altos o suficiente para evitar inundações. Cada ninho geralmente contém apenas um ovo.
Ambos os pais se revezam na incubação dos ovos, protegendo-os dos predadores e do calor escaldante. Quando os ovos eclodem, os filhotes cinza e brancos saem cambaleando, conduzidos pelos pais, para o berçário comunitário, onde milhares de filhotes se reúnem, protegidos por adultos. Esta é uma estratégia única de formação de bandos, que aumenta as chances de sobrevivência em um mundo perigoso. A visão de um bando de flamingos planando em uníssono, suas asas vermelhas brilhantes varrendo o céu azul da Masai Mara, é uma das raras maravilhas naturais. Naquele momento, a savana agreste parece se transformar em uma dança da vida, onde beleza e fragilidade coexistem. Mas enquanto o céu da Masai Mara se enche de um rosa brilhante, outra dança, de um tom diferente, acontece abaixo. Enquanto a vida acolhe cada brisa suave, sob a grama alta, outras criaturas também tentam se proteger, sob os passos ágeis e o olhar penetrante dos predadores. Sob o sol forte da Masai Mara, uma matilha de cães selvagens africanos move-se silenciosamente pela grama seca. Cada um, com seu corpo esguio e orelhas eretas, exala uma sensação de caça. Eles não são apenas caçadores, mas uma comunidade unida, com cada membro compreendendo claramente seu papel na sobrevivência. Os olhos são brilhantes, a audição é aguçada, o nariz fareja o chão para detectar rastros de presas à distância. Embora seus corpos não tenham a força avassaladora de leões ou leopardos, os cães selvagens encontram força na excelente cooperação da matilha. Essa matilha se move como uma máquina unificada e rítmica, nunca deixando a presa escapar de sua vista. Conforme a matilha se move, rosnados baixos ecoam de alguns dos adultos, um lembrete do perigo iminente. A matilha não fala, mas tudo fica claro na coordenação suave. Essa matilha de cães selvagens não precisa de chamados, não precisa ser sacudida. Eles são predadores formidáveis no mundo da savana.
Passos lentos, olhares atentos, um momento antes de tudo explodir. Este é o limite da sobrevivência para caçadores, um corpo ágil, um grupo de caça de elite e excelente coordenação entre caçadores. Na margem seca do riacho, uma manada de gnus pasta silenciosamente. Aquela imagem pacífica, no meio da savana seca, parece alheia ao perigo à espreita. De repente, um farfalhar de vento, seguido por uma brisa, trazendo um leve som da grama. A matilha de cães selvagens, sem tirar os olhos de suas presas, escondida nos arbustos baixos, começou a se aproximar. Seus olhos brilham, seus corpos estão tensos, prontos para um ataque. A distância entre o jovem antílope e a matilha de cães selvagens estava se aproximando cada vez mais, o espaço parecia parar, cada respiração dos cães selvagens se comprimia em silêncio. A caça explodiu no meio da savana. Eles espremeram a presa em um círculo perfeito, deixando o antílope exausto e imóvel. Os rosnados ecoavam dos cães adultos, e os gemidos das presas diminuíam gradualmente. A caçada terminou rápida e precisamente. A matilha de cães selvagens estava ao redor dos despojos, com os olhos brilhando, cheios de determinação. Eles dividiram as presas, cada um aproveitando rapidamente os frutos da caçada. Mais uma vez, a excelente coordenação da matilha os ajudou a vencer. Enquanto outros predadores esperavam por oportunidade e sorte, os cães selvagens sabiam como transformar cada caçada em uma estratégia de sobrevivência segura. Masai Mara é um lugar onde a vida e a morte sempre andam juntas. Predadores e presas enfrentam um ciclo infinito da sobrevivência. Cada espécie luta à sua maneira, mas são suas estratégias de resiliência e sobrevivência que as mantêm vivas.
Apesar da dureza deste mundo, a vida ainda encontra uma maneira de se agarrar e continuar, em um ciclo infinito de sobrevivência. O que você acha que, se o babuíno alcançar o leopardo morrerá nas mãos do babuíno? Deixe sua opinião abaixo na seção de comentários do vídeo. E lembre-se de clicar no sininho e se inscrever para não perder nossa próxima série sobre a sobrevivência da vida selvagem.